Animais extintos sempre fascinaram cientistas e curiosos. Mas será que uma espécie desaparece de verdade? A Terra ainda guarda florestas impenetráveis, selvas sombrias e desertos nunca explorados. Quem pode afirmar que tudo o que chamamos de extinto realmente se foi? Hoje, você vai conhecer 7 criaturas que a ciência considera extintas mas que podem ainda estar vivas. Prepare-se, porque algumas delas podem estar muito mais perto do que você imagina. O megatério foi um dos maiores mamíferos que já pisaram na Terra. Com seus imponentes 6 metros de comprimento e quase 4 toneladas de peso, ele dominava a América do Sul há milhares de anos. Extinto oficialmente há 10 mil anos, sua presença ainda assombra o imaginário popular. Na Amazônia, tribos falam do mapinguari, uma criatura que ruge como um monstro e derruba árvores inteiras. Muitos acreditam que essa lenda é um eco da memória ancestral do megatério. Expedições na floresta já relataram pegadas estranhas e sons inexplicáveis. A selva amazônica é vasta, misteriosa e ainda pouco explorada pela ciência. É um dos raros lugares do mundo onde algo tão gigantesco poderia permanecer escondido. Os relatos de pescadores indígenas mantêm o enigma vivo até hoje. Talvez o megatério esteja realmente extinto. Ou talvez ainda caminhe pelas sombras da floresta, observando em silêncio aqueles que ousam se aventurar em seu território. Um gigante pré-histórico esperando ser redescoberto. Os pterossauros não eram dinossauros, mas répteis alados de proporções colossais. Suas asas podiam ultrapassar os 10 metros de envergadura, tornando-os os primeiros vertebrados a dominar os céus. Extintos há 66 milhões de anos, ainda hoje provocam fascínio. Em regiões remotas da Papua Nova Guiné, moradores descrevem o hopen, uma criatura com asas de couro e cauda luminosa. No Texas e no Arizona, testemunhas falam de monstros voadores planando silenciosamente pelo céu noturno. Alguns até relatam ataques ao gado. Esses relatos, apesar de sem comprovação científica, são consistentes em suas descrições. Longos focinhos, asas coriáceas e um voo imponente fazem eco ao que conhecemos dos fósseis. A lenda pode estar mais próxima da realidade do que pensamos. Talvez não passem de folclore ou equívocos de identificação. Mas a ideia de que predadores do Cretáceo ainda cortam os céus da Terra é suficiente para arrepiar qualquer um. O medo ancestral dos dragões pode ter raízes em algo muito mais real. O moa era uma ave gigantesca, incapaz de voar, que chegou a medir quase 4 metros de altura. Seus longos pescoços e pernas fortes permitiam que dominassem as florestas da Nova Zelândia. Extintos no século XIV, foram vítimas da caça humana e da destruição do habitat. Mas, desde o início do século XX, surgiram relatos enigmáticos. Agricultores e exploradores afirmam ter visto enormes aves sem asas correndo pela mata. Rastros estranhos também foram encontrados em locais inexplorados da Ilha Sul. A Nova Zelândia ainda guarda regiões quase intocadas, densas e selvagens. Se alguma espécie tivesse chance de escapar da extinção, seria justamente ali. A possibilidade mantém viva a esperança de reencontrar o moa. Afinal, se aves gigantes sobreviveram até recentemente, por que não algumas até os dias atuais? A linha entre mito e realidade é tênue, e o moa talvez ainda caminhe pelas florestas que um dia foram seu lar. No coração da África Central, moradores descrevem um ser que aterroriza rios e pântanos. O moquelembembé seria um réptil de pescoço longo e corpo maciço, semelhante a um diplodoco vivo. Um verdadeiro dinossauro perdido no tempo. Exploradores europeus no século XX registraram crenças locais e até possíveis avistamentos. Tribos afirmam que ele atravessa rios, cria ondas gigantes e pode virar barcos inteiros. Para os nativos, sua presença não é lenda, mas parte da realidade. Expedições científicas foram realizadas em busca de provas. Embora nada conclusivo tenha sido encontrado, relatos continuam a surgir. A selva do Congo é vasta e misteriosa, um cenário perfeito para esconder criaturas nunca catalogadas. Os cientistas seguem céticos, apontando para hipopótamos ou crocodilos como explicação. Mas, para quem acredita, a selva africana ainda pode guardar um segredo pré-histórico, um sobrevivente do tempo dos dinossauros. Os mamutes, cobertos de pelos espessos e com presas curvas de até 5 metros, foram os reis da era glacial. Desapareceram há cerca de 10 mil anos,
mas uma pequena população sobreviveu até apenas 4.000 anos atrás. Isso significa que existiam enquanto as pirâmides do Egito eram erguidas. Graças ao gelo da Sibéria, restos congelados foram encontrados em perfeito estado. Com DNA preservado, cientistas trabalham hoje em projetos para recriá-los através de engenharia genética. Um sonho de ressuscitar o passado. Caçadores locais afirmam ter visto grandes criaturas peludas na tundra. Relatos isolados descrevem sombras enormes caminhando entre as neves. Mistério ou verdade? Ninguém sabe ao certo. Talvez os mamutes estejam destinados a retornar, seja pela ciência ou pela sobrevivência em regiões inexploradas. O fato é que eles continuam a habitar não apenas as geleiras, mas também no imaginário coletivo da humanidade. A Megalania foi o maior lagarto terrestre já registrado, podendo chegar a 6 metros de comprimento. Parente do dragão de Komodo, era um predador temido da megafauna australiana. Oficialmente extinta há 50.000 anos, sua lenda ainda ecoa. Povos aborígenes contam histórias de serpentes com pernas, capazes de devorar animais inteiros. Alguns relatos modernos falam de encontros com répteis colossais em áreas remotas. Pegadas gigantes alimentam a crença de que a Megalania sobreviveu. Na década de 1970, caçadores de Queensland relataram a aparição de um lagarto imenso. Embora sem provas concretas, as histórias continuam a intrigar pesquisadores. O sertão australiano pode esconder segredos assustadores. Afinal, se crocodilos e dragões de Komodo ainda existem, por que não uma Megalania escondida? O deserto australiano é vasto, e mistérios sempre encontram abrigo em terras selvagens. Na África Oriental, especialmente no Quênia e em Uganda, fala-se do urso denandi. Uma criatura híbrida, descrita como mistura de urso, hiena e leopardo. Forte, noturna e temida pelas tribos locais. Relatos de colonos e viajantes do início do século XX descrevem ataques a rebanhos e rugidos aterradores. A estranheza está no detalhe: não existem ursos nativos na África. Ainda assim, os relatos não cessam. Cientistas sugerem explicações alternativas: uma hiena gigante, um felino mutante ou até uma espécie relicta desconhecida. Mas para os moradores locais, ele é real, caçando nas savanas sob a lua. O urso denandi continua sendo um dos maiores enigmas da criptozoologia. Talvez seja mito, talvez realidade. Mas até que a ciência prove o contrário, ele seguirá assombrando as noites da África. O planeta Terra é um mistério vivo. Nós acreditamos conhecer seus limites, catalogamos espécies, nomeamos montanhas, exploramos oceanos, mas, no fundo, o que sabemos é apenas uma pequena fração. Estima-se que mais de 80 dos oceanos nunca foram explorados. Selvas inteiras permanecem praticamente intocadas. Desertos escondem segredos soterrados pelo tempo. E nessas vastas áreas desconhecidas, o impossível pode estar esperando para ser descoberto. Quando falamos de animais extintos, imaginamos que a história já está encerrada. Mas será que está mesmo? Quem pode afirmar com certeza que uma espécie desapareceu para sempre? Para isso, precisaríamos vigiar cada floresta, cada caverna, cada recanto do planeta, e isso é simplesmente impossível. A natureza sempre encontra formas de surpreender. Ao longo da história, já vimos animais extintos voltarem à vida diante dos olhos da ciência. O selacanto, por exemplo, um peixe pré-histórico que se acreditava extinto há 65 milhões de anos, foi encontrado vivo em 1938, nadando tranquilamente no oceano. Esse episódio nos lembra que a extinção pode ser apenas uma suposição até que a realidade prove o contrário. Pense nos relatos que atravessam gerações: pegadas misteriosas, sons assustadores, sombras colossais. Muitos descartam como lendas ou alucinações. Mas e se esses testemunhos forem mais do que histórias de fogueira? E se forem memórias vivas, fragmentos de encontros reais com criaturas que desafiam o tempo? A selva amazônica, densa e impenetrável, pode esconder o rugido abafado de um megatério ainda vivo. O céu noturno pode revelar a silhueta de um pterossauro planando em silêncio. Os pântanos da África podem guardar o movimento pesado de um diplodoco moderno. A tundra siberiana pode proteger os últimos passos de um mamute coberto de gelo. A ideia pode parecer absurda, mas é justamente o improvável que mantém a chama da curiosidade acesa. É esse mistério que move expedições,
que desperta a imaginação popular e que nos lembra que o planeta ainda guarda cartas não reveladas. E existe algo ainda mais fascinante: a ligação espiritual que temos com essas criaturas. Quando falamos de animais extintos, não falamos apenas de biologia. Falamos de símbolos. O mamute representa força e resistência. O pterossauro, a liberdade absoluta do céu. O moa, o poder da terra intocada. O moquelembembé, o elo entre passado e presente. Cada um deles carrega significados que despertam em nós respeito e temor. Talvez nunca encontremos provas concretas. Talvez a ciência siga afirmando que são apenas fantasias. Mas e se, em algum canto esquecido, um desses gigantes ainda estiver respirando? E se, no silêncio de uma floresta ou na escuridão de uma caverna, um par de olhos antigos ainda nos observa? Essas perguntas não têm resposta definitiva e é justamente isso que as torna tão poderosas. O mistério é o que mantém vivo nosso fascínio pelo desconhecido. Porque, no fundo, o que nos atrai não é apenas descobrir se eles existem, mas imaginar que o mundo ainda é maior e mais misterioso do que acreditamos. Então eu te pergunto: será que estamos realmente sozinhos no presente ou dividimos a Terra com fantasmas vivos do passado? Você acredita que essas criaturas ainda podem existir, ou prefere pensar que são apenas ecos de uma era esquecida? O certo é que, enquanto houver florestas fechadas, rios profundos e desertos sem rastros, haverá espaço para que o impossível se esconda. A Terra é um palco muito maior do que conseguimos enxergar. E enquanto existirem mistérios, existirá esperança. Talvez o fim não tenha chegado para todos eles. Talvez alguns segredos da pré-história ainda caminhem, voem ou nadem entre nós. E você teria coragem de ir até esses lugares e descobrir por si mesmo.